Saudações, internauta. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre uma fruta exótica que está a dominar o mercado nacional e internacional. Eu tenho o privilégio de conversar com o considerado o rei da pitaia, engenheiro agrônomo Adérito Costa, o maior produtor de pitaia em Angola. Engenheiro, obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Saudações agrícolas para esta vasta equipa da Angop, extensivo aos nossos telespectadores. Eu que agradeço o convite de vossa parte. É importante saber que as nossas instituições de comunicação começam a sentir o interesse de mostrar mais aquilo que o nosso país tem estado a fazer no âmbito do setor produtivo, que é a nossa agricultura. O que é que despertou o interesse em cultivar a pitaia? Bem, eu vou ter que recuar um bocadinho no tempo para responder a questão que me coloca. Eu comecei a fazer agricultura, comecei a dar a aposta na agricultura em 2007, isto por conta da necessidade que tinha em alimentar os meus trabalhadores, que tinha na altura a empresa de construção civil, e os gastos alimentares eram exorbitantes, principalmente com produtos como a cebola, o tomate e o gindungo. Foi aí que surgiu a necessidade, como havia algum espaço adjacente dentro do estaleiro, de começarmos a fazer alguma produção. Mas, no entanto, esta produção acordou em mim o sonho que já roía o coração desde 1992, a quando do conflito armado, que o que sustentou o nosso país era o milho, a jinguba e outros produtos diretamente do campo. Foi então que decidi fazer a busca por formação superior para ter melhor conhecimento sobre aquilo que fosse fazer. E pronto, viajei para o Brasil e no âmbito da feitura da minha formação, em 2008, 2009, conheci uma grande extensão de produção de pitaia no estado de Minas Gerais e de lá consegui trazer algumas mudas. Diz-se que quando as pessoas viajam do Brasil para Angola tendem a trazer havaianas e outros produtos nas malas, não é? Mas eu preferi trazer mudas reprodutoras de pitaia. E sob orientação de onde eu tinha recebido as mudas, foi-me indicado a zona da Fazenda Tentativa, no entanto a província do Bengo, para produzir. Mas em vez de ser propriamente na Tentativa, porque nós não tínhamos espaço por lá, decidimos então implementar de forma experimental ali no perímetro irrigado da Cachito Rega, à beira da estrada. Começamos com menos de 1 hectare e atualmente temos aquilo estendido numa dimensão de mais de 10 hectares. E como se não bastasse, temos também a produção hoje a nível de outras províncias do nosso país. O que começou com menos de 1 hectare, cresceu para 10 e de 10 hoje temos mais de 50 hectares de produção de pitaia a nível nacional. E durante esse processo, qual foi o maior desafio que enfrentou ao tentar introduzir essa cultura no nosso país? Os desafios começaram primeiramente pelo conhecimento técnico aplicado na execução do projeto. Fazer acontecer a produção de pitaia, porque assim como víamos nos nossos mais velhos, muitos de nós achávamos que a agricultura em Angola era só pegar a semente, lançar a terra e deixar que a natureza se encarregasse de tudo o resto, mas não, a agricultura não é assim. Este é um dos motivos que faz com que até hoje ainda tenhamos a nossa agricultura com pouco desenvolvimento. A agricultura é ciência e como ciência ela precisa de conhecimentos à altura dos desafios. E, no entanto, procuramos estudar um bocadinho mais sobre a fruticultura, melhoramos o nosso conhecimento, procuramos saber que tipo de solo a pitaia precisa para o seu bom desenvolvimento, quais são os macro e micronutrientes que ela deve encontrar no solo e, na eventualidade de não haver, o que é que deve ser adicionado para gerar o resultado que se precisa e que a fruta então possa vir à altura necessária para o consumidor. Este foi o primeiro desafio, mas um desafio superável. O segundo desafio foi fazer as pessoas aceitar ter sob a sua mão, sobre a sua mesa, esta fruta que até a altura era estranha para o olhar do cidadão angolano e não só. Então, dizer que no mês de outubro, novembro de 2009, quando começamos a fazer as primeiras colheitas tímidas de algumas caixas de 20 quilos cada, o nosso consumidor era maioritariamente, eram os expatriados, porque alguns desses já conheciam o fruto.
Para os angolanos, contava-se aos dedos quantos compravam tanto por dia quanto por semana. E graças aos veículos de comunicação, e podemos aqui citar, se permitem, a Rádio Nacional de Angola, especificamente a Rádio Luanda, foi o espaço de antena que mais ajudou-nos a publicitar a pitaia. A Angopa tem, acho que o jornal Economia ou qualquer coisa ligado à economia também passou muita matéria relacionada com a nossa pitaia. E assim, aos poucos, o nosso país começou a conhecer a fruta e começou a consumir. Mas, no entanto, em 2016, eu recebi um conselho do jornalista Paulo Miranda Júnior que disse que, em vez de publicitar a pitaia como mais uma fruta diferente das outras, que publicitasse-a com base nos benefícios que traz à saúde do consumidor. Então esta foi a cereja no topo do bolo, que os clientes passaram a ter aquela curiosidade, principalmente ouvir o facto de que é uma fruta afrodisíaca e que cura, previne diabetes, cânceres e outras patologias. Aí isso levou com que as pessoas, na curiosidade, fossem experimentar. E quem experimentasse gostava e já queria mais, então passamos a vender. Tanto é que, por conselho médico a partir de Lisboa, há uma senhora que passou a comprar grandes quantidades, digo na altura 2, 3 caixas por semana, em 2011, que num programa radiofónico lá na Rádio Luanda, em 2016, a senhora ligou e contou a história da sua família. Eram portadores de anemia falciforme e que por conselho médico em Lisboa, ela veio cá para Angola, passaram a consumir a pitaia. Então, de 2011 a 2016, as constantes viagens para o hospital, as excessivas transfusões de sangue reduziram significativamente. Portanto, a família viu-se curada milagrosamente só pelo consumo da pitaia. Então, essa senhora contou a sua história na rádio e propôs que eu fosse apelidado de Rei da Pitaia. O que era engenheiro agrônomo Adérito Costa, a partir de 2016 passou a ser o Rei da Pitaia. Então, uma maneira de mostrar gratidão a esta bênção divina por conta do fruto do meu trabalho, pensamos nós que tínhamos que formar mais pessoas que também quisessem produzir pitaia, para ajudar com que o país tivesse de forma acelerada maior oferta deste produto que estava a dar benefícios à saúde dos consumidores. Então fizemos as formações, ministramos nas várias turmas seguidas, foram mais de 4.000 formandos que nós acabamos por formar para a produção de pitaia e muitos desses colocaram a mão na massa, foram produzindo. Só que prontos, a agricultura como toda e qualquer profissão, sai os bons resultados se primeiro pensarmos no amor para o que estamos a fazer e depois no interesse do que vem a seguir. Mas quando vamos, assim, intencionalmente pensar de imediato o lucro, não conseguimos avançar com o negócio. Muitos desistiram pelo caminho, por isso é que hoje voltamos a ter a pouca capacidade de oferta de pitaia no mercado. E o processo de adaptação da pitaia no solo angolano foi muito difícil? Digo que não, tanto que em torno da questão que me coloca, eu tenho estado a dizer o seguinte: a nível da região da África Austral, se não mesmo do continente africano, Angola é um dos países abençoado pelos 3 fatores naturais que são: nós temos solos aráveis, eu digo aráveis com conhecimento de causa. A questão é, o solo arável nem sempre é aquele que te vai gerar resultado em tudo que vai lançar nele, porque cada semente, cada cultura vai buscar no solo os macro e micronutrientes para o seu desenvolvimento em função da sua necessidade. E às vezes o que vamos plantar não está a encontrar ali no solo aquilo que precisa. Logo, a ciência exige de nós o conhecimento de que está em deficiência de cálcio, está em deficiência de zinco, magnésio, potássio, fósforo. Temos que adicionar este e aquele elemento para que o solo recarregue e gere bons resultados à planta. Daí que eu digo, os nossos solos são aráveis. Temos rios, quer seja superficiais quanto subterrâneos, que nos oferecem água de forma abundante e que maioritariamente a nossa água é devolvida ao Oceano Atlântico para as reservas mundial. E também temos o clima que nos permite produzir durante o ano de forma ininterrupta. Logo, para a produção da pitaia em Angola, só para ter noção, até a província do Lubango hoje produz pitaia. Mesmo com o clima que tem, que todos sabemos. Como é que o ciclo de produção da pitaia é desde a plantação até a colheita?
Varia com base na situação climática de cada região aonde for fazer a plantação. Há sítios em que, desde o momento que a planta reprodutora, tanto o cato, a pitaia é reproduzida por um cato, desde o momento que pegamos o cato reprodutor, lançamos a terra com os cuidados técnicos necessários, até o aparecer dos primeiros brotos de frutos, que depois vai dar a floração e a formação do fruto, a engorda e a maturação, varia em torno de 3 a 9 meses. E há aqueles casos que pode esticar um bocadinho mais para 12 meses. Portanto, é com base à região onde for ser feito o projeto. Por isso é que no âmbito da nossa prestação de serviço de produção de pitaia a nível do país, o primeiro passo que temos estado a solicitar aos nossos clientes é a consultoria agrária. Devemos estar no terreno, constatar as condições para ter ideia do que é que será necessário para os bons resultados que se impõem. Engenheiro, existem variedades de pitaias e qual é a mais procurada, caso exista? Existem sim, e eu gosto de falar as coisas de forma a pensar na pessoa que vai ouvir, na pessoa que vai ver, para melhor percepção. Não vou preferir usar termos científicos, mas eu vou dizer assim de forma aberta. Mundialmente, de forma natural e orgânica, aquelas sementes que Deus colocou na face da terra, existem 3 espécies muito consumidas. Estamos a falar da pitaia de casca e polpa vermelha, que é a primeira que nós trouxemos para Angola em 2008, 2009. Existe a pitaia de casca amarela, polpa branca. Existe a pitaia de casca vermelha e polpa branca. Portanto, estas nós trouxemos 4 anos depois, mas aqui no país já temos as 3 em produção. Qual é a capacidade de produção anual na sua plantação? Já chegamos a produzir acima de 150 toneladas ano, mas por conta de razão de vária ordem, principalmente no pós-pandemia da Covid e por razão de alguns incidentes que no ramo empresarial tivemos desde 2020 a 2021, tivemos aí um prejuízo em torno de quase 480 milhões de kwanzas, hoje baixamos para 80 toneladas ano. Estamos a rondar em torno disso. Angola tem mercado suficiente para o consumo de pitaias? Angola tem mercado, mas devemos dizer que, quanto em Angola, como em qualquer parte do mundo, a pitaia é um produto caro, não é barato, principalmente aquele que é de produção orgânica, tal qual o que nós fazemos. Só para ter noção, a nível mundial, a pitaia no ano de 2024 produziu um rendimento financeiro acima de 18 bilhões de dólares. Só para o ano 2024. E para 2029, tanto de 2025 a 2029, estima-se a probabilidade em torno de 24 a 26 bilhões de dólares de retorno na produção e comercialização da pitaia a nível mundial. Então, de facto, sim, é um produto que tem lucro, gera lucros, mas é preciso saber fazer. Ou seja, precisa pagar o preço no processo da produção para conseguir gerar os resultados que se impõem. Então ela consegue contribuir para a diversificação da economia no país? Consegue contribuir para a diversificação da economia, consegue também contribuir para o combate à fome e inclusive à pobreza, tanto no âmbito material. Quais são os benefícios nutricionais da pitaia que têm atraído os consumidores? Eu vou citar 3 que, pronto, assim de forma rápida. Por conta de ser uma fruta exótica, estimulante sexual e boa para pessoas que têm problemas de diabetes, tensão alta, prisão de ventre e outras patologias mais, o consumo da pitaia vem trazer no organismo a reestruturação do sistema imunológico. Daí que algumas pessoas, quando vão consumir a pitaia, principalmente a casca e polpa vermelha, em primeira instância desenvolvem disenteria. É o processo que a pitaia estará a fazer de limpeza no seu organismo e que as evacuações todas saem no tom avermelhado. Assim como fica avermelhado a impressão digital se segurar a pitaia com as mãos e fica avermelhada a língua e um bocadinho também os lábios, até quem diga assim um bocadinho arrosado, o mesmo processo ocorre para o organismo todo em função da limpeza e erradicação dos metais pesados no sangue que ela vai fazer. Logo, ao fazer essa limpeza e começar a devolver a imunidade no organismo, determinadas patologias vêm-se combatidas.
É exatamente isso. Esse produto precisa ser distribuído em termos logísticos. Quais são os maiores desafios que enfrenta? A pitaia carece de um clima, no âmbito de logística, ela precisa de frio, precisa de conservação, que vai em torno de 10 a 15 dias, dependendo muito do clima da região onde está a ser produzida. A título de exemplo, se vamos colher e conservar pitaia dentro de casa, por exemplo, em províncias que o clima é tropical frio, tanto assim, vamos falar do Huambo, Lubango, o tempo de vida útil da pitaia conservada numa sala refrigerada é maior do que se for feito em Luanda. Então varia muito consoante a situação climática de cada região o processo de conservação da pitaia. Engenheiro, há incentivos governamentais para os agricultores que desejam investir nesta cultura? Bem, eu sinceramente desconheço essa informação, tanto é que tenho estado aqui a acertar ideias para ver se tenhamos um instante de agenda do Ministro da Agricultura para falarmos sobre isso e ver como é que o nosso país pode tornar-se autossuficiente e com uma capacidade de oferta melhorada, especificamente no fruto pitaia e também no âmbito daquilo que foi um bocadinho a abordagem do presidente Joe Biden quando esteve cá no nosso país, ver se conseguimos exportar esse fruto para o mercado americano que tem muita aceitação e procura. Como é que tem sido a recepção dos consumidores angolanos à pitaia? Muito boa, de facto, muito boa. Tanto é que, como sabe, a pitaia é um fruto que casa com outros frutos diversos, principalmente no processo da transformação. Hoje vemos a pitaia transformada em sumo, caipirinha, cakes, inclusive outros produtos derivados. As senhoras em casa têm estado a fazer o arroz doce de pitaia, que fica um arroz cor-de-rosa muito lindo. Enfim, é bonito, atrai no olhar, mas também o gosto está ali, alguma coisa natural. O iogurte de pitaia, o licor de pitaia, que tem estado a salvar muitos lares, muitos relacionamentos, que nós temos estado a fazer e o testemunho que recebemos é positivo, de facto. Ok. O cultivo da pitaia é viável para pequenos agricultores e que conselhos o engenheiro daria a eles? Bem, eu diria o seguinte: viável para pequenos produtores, eu não sei se assim vamos considerar, porque o investimento para a produção de pitaia é algo que varia em torno de alguns milhões. Logo, se o pequeno produtor estiver dotado financeiramente para o efeito, é um negócio que vale a pena para começar. Até porque em 24 meses, que são 2 anos, investindo o montante que for, consegue-se ver o retorno do valor e o investimento ali à vista com a infraestrutura toda montada, a título de exemplo daquilo que andamos a fazer. Engenheiro, quais são as tecnologias ou técnicas inovadoras que tem utilizado para otimizar esta produção? O segredo continua a ser exatamente o mesmo. A agricultura é ciência e toda a ciência está a sofrer a segmentação evolutiva e tecnológica. Logo, procuramos adaptar-nos em função da realidade que a ciência agrária nos impõe na evolução dos tempos para gerar resultados positivos naquilo que são as necessidades do âmbito de produção da pitaia. Quantos empregos conseguiu gerar? Postos de empregos conseguiu gerar? Bem, eu vou dizer o seguinte: para responder essa questão tenho que fugir um bocadinho o lado da pitaia, que eu comecei a fazer agricultura em 2007 e na altura não sabia o que é pitaia, porque eu nem sequer conhecia. Fui conhecer no Brasil, como contei anterior. No entanto, já cheguei a gerar até 350 postos de trabalho para nacionais, mas em função de várias ordens, hoje estamos um bocadinho abaixo disso. Qual é o impacto ambiental do cultivo de pitaia e quais são as práticas sustentáveis adotadas? O impacto ambiental é positivo, tanto que hoje começamos a pensar a ideia dos créditos de carbono no âmbito da produção da pitaia. Portanto, é positivo e é benéfico porque não exige do produtor excessivas quantidades de agrotóxico, como muitos fizeram e que tiveram prejuízos, razão pela qual deixaram de produzir pitaia. Consegue nos falar um bocadinho sobre as projeções para o futuro da produção e o comércio de pitaia em Angola?
Está uma oportunidade aberta para Angola no quesito produção e comércio da pitaia a nível do planeta Terra por conta dos conflitos que vive a Rússia, a Ucrânia e Israel. O mercado europeu virou um bocadinho mais o seu olhar para o continente africano e olhar aqui a nível da nossa África Austral. Angola sai a ganhar por conta de ter estabilidade política de norte a sul, leste a oeste. Tem estabilidade económica e também temos a oportunidade de não haver guerras de tribos, ou seja, você está no sul, não pode ir para o norte e vice-versa. Então Angola tem esta oportunidade boa para investimento. Temos os 3 fatores naturais que já citamos, água, terra e clima, e também temos mão de obra. Temos a maior parte do nosso censo populacional indica que o nosso país tem mais jovens, portanto, com força de vontade para fazer as coisas. O que precisamos, na verdade, é potencializar o conhecimento humano em prol daquilo que são os resultados que se precisa para conseguir gerar os retornos do que for necessário no âmbito do investimento da produção da pitaia ou qualquer outra cultura a fazer. Há algum plano para diversificar a produção agrícola ou expandir os negócios relacionados à pitaia? Bem, a intenção é crescer e crescer no sentido de dar cobertura à cadeia. Não só produzir, mas também transformar. Eu, em instante, falei do licor assim muito rápido, mas vou explicar. O que é que nos fez pensar na produção da bebida alcoólica licor de pitaia? Foi por conta de surgirem vários players que passaram a produzir pitaia, tiraram a verdadeira identidade do fruto, lançaram no mercado pitaia que não tinha sabor nem sequer gosto para consumo, estrutura muito fora do comum, e isso fez com que nós que produzíamos com aquele padrão aceitável e que vendíamos a preço que vai de encontro à qualidade do produto, perdêssemos alguma clientela. Resultado, a agricultura não produz lixo. Então, pegamos neste produto, passamos a transformar e usar os seus derivados para comércio. Foi ali que transformamos para o iogurte, transformamos para o licor de pitaia, que foi o que melhor recepção teve. E o excedente passamos então a fazer adubos e devolver no solo para a revitalização das plantas futuras. Quer deixar alguma mensagem para os pequenos empreendedores que querem tentar começar algum negócio? Primeiro eu devo dizer que pensar não deve ser pequeno, deve ser pensar mesmo na verdadeira essência da palavra. E assim como eu, você também consegue, só precisa começar aonde está, com o que está ao seu dispor e fazer as coisas primeiro pensando na especialização profissional, porque depois os resultados aparecem e vão segui-lo. Obrigada por aceitar o nosso convite e por essa bela entrevista. É sempre um prazer, estamos a vosso inteiro dispor para continuar a partilhar o nosso conhecimento em prol do setor que nos une, a agricultura. Obrigada. Saudações agrícolas. E foi o final da nossa grande entrevista com o engenheiro agrônomo Adérito Costa, que falou sobre a pitaia, o considerado rei da pitaia. A pitaia não é apenas um fruto exótico, mas também é considerado como um símbolo de inovação e determinação no setor agrícola. Por hoje é tudo. Até a próxima.